Muito bem, muito bem, muito bem. Esse é o Na Mira, informação, verdade com informação, prestação de serviço para você. Olá, povão, obrigado pela audiência, tamo junto e é tiro, porrada e bomba a partir de agora. Hoje, como você bem sabe, é dia dela, a doutora do povo, a doutora Janaína, que vem responder as suas dúvidas que você mandou durante a semana sobre o direito do cidadão, o direito da pessoa, meu irmão. Daqui a pouco no Na Mira Informação Verdade você tem a doutora Janaína. Hoje no Na Mira Informação Verdade nós temos diversas informações, tá? E diversos fatos curiosos. Nós temos uma reportagem especial sobre um dos desafios do próximo presidente do nosso país, que é a questão do saneamento básico, que ainda é terrível no nosso país, tá certo? Além disso, nós vamos mostrar uma mulher que aconteceu o seguinte, ela foi assediada. Esse assediador fez uma proposta para ela das piores. O que ela fez? Ela deu um pau no cara de cinta. Me lembra um amigo meu que eu tinha chamado Michel. Pegou o cara roubando o cabo da TV a cabo, ele tirou o cinto, deu uma sova no camarada de cinto. Daqui a pouco você acompanha esse detalhe. Além disso, a gente começa já com uma notícia sobre os presidenciáveis, né? Aliás, vamos começar falando de eleição 2018, que é o tema da atualidade. O destaque do primeiro debate presidencial, o malucão do Partido Patriotas, o Cabo Daciolo, veja só a situação, hein? É investigado por suposto desvio de verba. O Cabo Daciolo, para quem não conhece, é o candidato a presidente do Patriotas, que tá com um ponto aí nas pesquisas eleitorais, de extrema direita, prega o moralismo, prega a fé em Jesus Cristo, a ponto de não estar indo em nenhuma entrevista, em nenhum debate, porque ele está isolado, veja só que bizarrice, em um monte. Então vocês estão vendo imagens aí, que ele faz uma fogueira e começa a falar. Aí ele contou aquela história da Ursal, que segundo ele, a maçonaria, o pessoal da esquerda, ele mistura tudo, né? Eu já tenho uma visão muito clara desse camarada, é um tantã. Só que depois dessa notícia, de que ele teria usado verba indenizatória. O que é verba indenizatória? Verba do gabinete para contratar um serviço de pessoas ligadas a ele e que esse serviço poderia até não ter sido efetuado. Olha a história do homem que está isolado no monte aí. Mais de 200 e poucos mil reais, e esse tal de Cabo Daciolo está sendo aí investigado e pode rodar, hein? Olha só, é o que o conhecido candidato do PDT, que às vezes as pessoas chamam ele de destemperado, fala. É o moralismo de goela, né? É muito fácil você falar de moralismo goela afora, né? E não praticar o que fala. Se isso se confirmar, ele deixa de ser um tantã, mais um tantã na política, para se tornar mais um dos picaretas do dinheiro público. Mas que esse homem é muito doido, isso de fato ele o é. Olha só, presta bem atenção, continuando falando sobre as eleições, sobre presidenciáveis, sobre o governo do estado de São Paulo. João Dória! Isso mesmo, o ex-prefeito de São Paulo está em maus lençóis. Ontem, o candidato foi alvo de mais um vídeo bomba do Michel Temer. Vídeo chamado de presente dos Migo. Qual que é a história? O Michel Temer grava um vídeo sabendo da sua popularidade que está mais baixa. Olha só, a popularidade está mais baixa do que qualquer outra coisa. Ele quer arrastar todo mundo para essa baixa popularidade dele. O que ele faz? Olha a história. Durma com esse barulho, meu irmão. Ele grava um vídeo defenestrando os candidatos. A primeira vítima foi Geraldo Alckmin. Sabe quem é a próxima vítima agora? João Dória. Coloca o vídeo do que o Temer fala do João Dória. João Dória, eu quero me dirigir a você. E lamento muito ter de fazer. Porque eu quero registrar 3 pontos determinados. Um primeiro é que você tem usado a propaganda eleitoral, as inserções,
para fazer críticas diretas ou indiretas ao meu governo. Ou seja, você está se desmentindo, porque ao longo do tempo você inúmeras vezes elogiou o meu governo e sobre tê-lo elogiado, João Dória, você se recorda bem, quando ocupou por brevíssimo tempo a Prefeitura de São Paulo, você me pediu muito auxílio aqui no governo federal que nós demos ao povo paulistano e a você. Por outro lado, João, eu quero lembrá-lo que, na verdade, as pessoas, os partidos da sua base eleitoral aí em São Paulo, são os mesmos partidos que apoiam o meu governo. E você muitas vezes tenta, digamos, dissociar a figura do presidente da República da figura dos partidos que o apoiam, mas eles estão no meu governo, João, e estão apoiando precisamente a você. Por isso, se você me permite, você que tanto me elogiou, você que tantas vezes enalteceu o meu governo, não é por causa das eleições que você vai mudar as suas características. Aliás, se nós quisermos dar um exemplo nesta eleição, João Dória, nós devemos nos comportar como somos, e não como muitas vezes, penso eu, o marqueteiro talvez te aconselhe. Eles estão equivocados, João, porque ferem os critérios morais que devem pautar a sua conduta e de todos os candidatos. Por isso, eu peço a você que não falte a verdade. Desacelera. Voltamos na Mira Informação Verdade, conversas de bastidores aqui rola pesado. Vamos lá, continuando com o nosso da Mira Informação Verdade. Olha essa história aqui, a doutora Janaína vai gostar da história. Uma senhora, lá no Paraná, mais precisamente em Curitiba, foi assediada. O cara chegou na orelha, falou que não devia falar, tomou-lhe um rodo da mulher, uma senhora, lembra até minha tia Vitorinha, danada. Até vou pedir para aproximar a imagem para ver se não é minha tia Vitorinha. Faz tempo que eu não vejo a minha tia Vitorinha que era assim, sangue no zóio. E aí acontece o seguinte, a mulher ela falou assim, escuta, quem tem aí uma cinta? Me dá uma cinta. E desceu o sarrafo no maluco. Tratou o camarada, o tarado, como moleque. Coloca aqui pra mim, no bico do urubu e na boca do jacaré. Meu, dá dois cintos. Você me respeite. Vou dar um. Você me respeite. Pega uma cinta dessa. Dá uma cinta pra mim. Dá uma cinta. Dá uma cinta. Aí eu... Pra você nunca mais faz esse tipo de coisa. Eu sou mulher. Chega. Vai ouvir falar uma coisa dessa de mim. O que meu filho vai ouvir você falando uma besteira? Você não pode me respeitar? E algum dia, eu te dei motivo para fazer uma proposta dessa para mim? Algum dia eu te dei liberdade para me convidar para alguma coisa? Algum dia eu fiz isso? Não, né? Eu respeito todo mundo, mas tem que me respeitar. Qual a chamadeira? Me respeitar. Respeito é bom e eu gosto. Você suma daqui. Dá pra umas 10 vezes, não. Barulho. Porque o dia que você falar uma coisa dessa pra mim, eu não vou me responsabilizar. Eu te capo. Você entendeu? Me respeite. Eu sei que a doutora Janaína, que está aqui acompanhando na Mira Informação Verdade, não vai concordar com o que eu vou dizer. Porque eu também não quero incentivar ninguém à justiça com as próprias mãos. Mas às vezes para cabra safado, para bicho safado, este é o caminho, né? Mas tomou-lhe uma. Coloca a imagem para dar uma olhadinha a sobrancelha. Olha lá. O vídeo começa depois do rodo que ele tomou. A mulher deu um rodo nele. Deu um Tiger Robocop, igual do Street Fight. Tá! Aí ela deu sorte. Olha como o mundo é, né? Como o mundo conspira para quem é honesto, né? Um vendedor de cinta ali já emprestou a cinta, já fez o teste da qualidade da cinta. Quem viu que a cinta é boa. Já tem uma meia dúzia de mamães ali olhando, gostei da cinta, vou levar. E o bicho saiu pra cima, né? Serve pra dar surra no marido, sabe? Maridão cachaceiro, fica na rua até tarde. Aí, já compra a cinta do nosso colega lá do Paraná. E a cinta é boa, porque ela desceu o sarrafo e a cinta aguentou o pega. Vou falar um troço pra você, hein? A mulher aí mandou ver. Como diria meu querido amigo
Amaro Neto, meu irmão Amaro Neto, sentou o aço, mandou pra cima, teve acordo não. Vou te falar uma história, hein? É cada uma, mas pra bicho safado, pra cabra sem vergonha mesmo, é isso daí. Você tem que tratar como moleque. Cinta, é pegar a cinta e estourar o cabra safado no cacete. Muitas vezes, isso acontece porque a pessoa já está profundamente revoltada e sabe que leva na justiça, parece aquele menino lá, o ejaculador do ônibus. Vocês lembram dessa história? O cara estava no ônibus, assediou a mulher, ejaculou na mulher, aí foi para a delegacia, foi solto logo em seguida. Para que isso? Vamos desburocratizar, não é isso que os neoliberais falam? Vamos desburocratizar. Olha o jeito de desburocratizar. Devia ter tipo um poste com a cinta lá no jeito. Calma aí, vai dar umas cintadas até a senhora cansar a mão para colocar o cabra safado no rumo certo. Volta para mim, volta para mim, volta para mim. Um dos principais desafios do próximo governante é a situação ligada ao saneamento básico. Saneamento básico de qualidade e bem feito significa saúde e qualidade de vida para os cidadãos, mas infelizmente não é isso que nós vemos Brasil afora. Coloque essa reportagem especial no Na Mira Informação Verdade e logo voltamos com ela, doutora Janaína Correia, a doutora do povo. Coloca aí. Este córrego na zona leste de São Paulo virou um esgoto a céu aberto. Na falta de saneamento básico, moradores tiveram de improvisar e tudo é despejado na água. Um risco para quem vive por aqui. Conviver com esse córrego é tudo de ruim e pior que você pode imaginar, né? Moradores esperam há décadas por uma solução. Eles até se organizaram para tirar o lixo e plantar a vegetação nas margens do córrego. Mas sem coleta de esgoto, tudo parece em vão. Desde 20 anos mais ou menos que tem essas moradias. Esse córrego aqui, todo ano nós pedimos para fazer a encanalização, né? E eles falam que não tem verba para encanalizar. Essa situação que a gente vê em São Paulo é só um exemplo do que acontece em todo o país. De cada 10 domicílios, menos de 7 estão conectados à rede de esgoto. A situação mais crítica é no norte do país, onde apenas 20% dos domicílios são ligados à rede. As regiões Nordeste e Centro-Oeste também têm índices baixos. A coleta só é melhor no Sul e no Sudeste. Na falta de rede de esgoto, é comum o uso de fossas ou de alternativas precárias como essas. São necessários 150 bilhões de reais em investimentos para ampliar a coleta e o tratamento de esgoto em todo o país. Infelizmente, nós estamos no século XXI com indicadores do século XIX. Muitas vezes eu falo para o prefeito, os romanos resolveram isso. Os romanos já sabiam que a água tinha que chegar boa para as pessoas e o esgoto tinha que ser tirado da cidade. Nós ainda temos que convencer uma autoridade de que precisa fazer isso. Quer dizer, temos que mudar. Sem coleta, o esgoto é despejado diretamente nos córregos e nos rios. E isso gera um outro problema, o da contaminação da água. Mais de 70% das doenças no Brasil que levam a leitos hospitalares, internações e a óbito de crianças e idosos são de origem de veiculação hídrica, ou seja, de contato com a água contaminada. Aqui é só uma parte do Rio Tietê, que é um dos principais rios de São Paulo e também um dos mais poluídos. Todos os dias, o rio recebe esgoto despejado por redes domésticas improvisadas e também pelos próprios municípios, que não fazem o tratamento adequado. Em todo o país, mais de 110 mil quilômetros de rios estão com a qualidade comprometida. Em 80% deles, a retirada de água para abastecimento já não é permitida por causa da poluição. O Brasil, infelizmente, durante séculos usou os rios para escoar nossos recursos naturais e depois como extensão da tomada, gerando energia, ou extensão da descarga para levar embora tudo aquilo que a gente não quer. Apenas a metade dos municípios do país tem esgoto com tratamento considerado adequado.
A outra metade, às vezes, tem coleta, mas nem sempre tem tratamento. E aí, sobra para a água limpa diluir o esgoto. O destino correto do lixo é também um grande desafio. Por ano, o país gera cerca de 80 milhões de toneladas. Em 2016, quase 10% nem foram coletados e tiveram destino impróprio. A gente precisa ter educação ambiental forte para poder explicar para as pessoas como que elas têm que encaminhar corretamente o seu resíduo. Só que o governo tem que fazer a sua parte. Então tem que implantar, por exemplo, biodigestores, composteiras, grandes compostagens para produzir adubo. Água de qualidade, coleta e tratamento do esgoto, limpeza urbana. Desafios para o próximo governo. Primeira coisa é deixar claro no início de governo que vai haver uma prioridade para o saneamento e recursos de longo prazo. Porque saneamento você resolve em 20, 30 anos, né? A gente tem que olhar para que as pessoas não precisam inventar muito a roda, elas precisam cumprir aquilo que está dito lá. Todo o declínio da humanidade, na história da humanidade, está associado aos maus usos e ao mau manejo da água. Eu me recordo, quanto tempo de programa nós temos aí, dá para falar? Eu me recordo de quando eu estive em São José do Rio Preto para acompanhar o trabalho do SEMAI, trabalho muito importante na questão do saneamento. E eu me recordo que o meu amigo Rafael, da Faculdade de Sociologia e Ciências Políticas de São Paulo, olhou para mim, mostrou toda uma rede de tratamento de esgotos e falou o seguinte: você parou para pensar, Cristian, que grande parte das pessoas no país não tem isso? E que nós temos um país para construir. Olha que frase bonita. Isso foi um negócio que ficou na minha cabeça até hoje. Doutora Janaína, você está com a cara de corajosa, hein? Tá parecendo eu. Nós estamos pensando na férias, vamos falar a verdade. A gente não tem que mentir para o público, não. Eu acho uma hipocrisia essa história de mentir para o público. Tô de saco cheio, tô querendo tirar uns dias de férias, ler gibi, comer, tomar cerveja. Não tô com vontade de trabalhar. A gente tem que parar, né? Vou parar de hipocrisia. Não tô com vontade de trabalhar. Eu gosto, amo do que faço, mas tô cansado, de saco cheio. Quem diz que ama o trabalho, ama mesmo. Eu amo meu trabalho. Mas chega um momento que cansa, por mais que você ame. Sim, Cris, é um igual trabalho... assim, você que você ama o Pedrão, você vai fica os dois 24 horas por um mês, 24 horas, que você já dá uma facada nele. É verdade. Sempre que a gente se dedica muito, né? Ah, chega, para dessa história. Para, ninguém, essa história de que, eu não tô cansado, mentira. Por mais que você ame o trabalho, chega a hora que você tá de saco cheio. Onde que eu queria essa hora tá aqui gravando? Queria estar tomando cerveja, comendo doce, comendo besteira. Ai, é verdade. Que delícia, não é? Vamos falar a verdade. Doutora Janaína, mas por outro lado nós amamos nossos telespectadores. Lógico, e estamos aqui para servir. E a gente vai pro sacrifício, igual o jogador de futebol que ama o clube e vai pro sacrifício. E hoje é dia de a senhora responder as tretas da galera, hein? Vamos lá, Cris. Vai mandar beijinho pra alguém ou já vamos direto pra encrenca? Ai, Cris, falando em beijo, eu ia até te pedir. O meu telefone, eu acho que eu falei até a semana passada, ele quebrou. Quebrou mesmo, não teve jeito, não recuperei nada. E eu tinha lá a listinha do pessoal. Então eu queria pedir para todo mundo que vê a gente na rua, para mesmo a gente, para eu poder refazer minha lista de beijo. Tá aí, tá certo. Vamos lá, a lista. Vamos para a primeira pergunta para a doutora Janaína. Vamos lá. Não se identificou. Os pais podem doar ou vender sua empresa ou imóvel a um único filho? Como ficam os outros filhos do casal? Xiii! Mas menino, que tem vindo dessas tretas de família, verdade, né, de gente Cris? querendo dinheiro do pai. Vão trabalhar, turma, pelo amor de Deus. Se o pessoal me aproveita de saco cheio, eu falo mesmo. Vão trabalhar. Seus pais trabalharam para ter tudo que tem, vocês ficam de olho nas coisas do pai? Vai tomar banho. Ô, Cris, não pode. O pai não pode deserdar filho. Existem algumas situações específicas que o pai pode deserdar o filho. Por exemplo, um caso clássico a Rosane Hitchcock. A Rosana Hitchcock é o diretor de cinema. Como que é?
Richthofen. Suzana Richthofen. Suzana. A minha mãe falava Richthofen. Ela foi um caso que foi deserdado. Então, assim, atentar contra a vida do pai, atentar contra a moral do pai, isso dá o direito dele de deserdar o filho. Caso contrário, não pode. Então, assim, tem 3 filhos, vai ter que dividir igualmente para os 3 filhos. Não pode dar só para um e deixar os 2 sem o direito à herança, não. Muito embora com os pais vivos, a gente não fala nem em herança, né? É uma expectativa de direito. Enquanto os pais estão vivos, você não tem herança. Se seus pais quiserem vender, dar, doar... Aí pode fazer o que quiser, em vida. Em vida. Então ele pode dar para o filho. Eu vou dar para o filho. No caso do filho, não, que ele está deserdando os outros e não pode deserdar filho. Ah, não gostei dessa história não, hein? Vamos lá para a próxima pergunta para a doutora Janaína. Mas é a lei, é aquela história. A doutora um dia falou assim para mim no programa. Foi uma chapuletada, viu, Pedro? Eu sei o que você passa. Ela falou assim, Pedro. Falou, olha, a lei não é para você gostar, é para seguir só. Exatamente. Isso aí eu não gostei do que a senhora falou, mas tudo bem. Eu vou ficar de lado que uma vez eu ouvi uma dica de um grande apresentador que falou, nunca fique chapado na tela. Sempre fique de ladinho ou assim, porque fica mais bonitinho. Coloca aí pra mim, aí, é do jeito que nós estamos, tá bom. Aí, vamos ficar de ladinho, exatamente. Próxima pergunta, vamos lá. Não se identificou também. Boa tarde. Minha filha nasceu prematura e precisou ficar internada por 3 meses. Há uma PEC sobre a extensão da licença maternidade. Escreveu errado aqui, hein? Copiou do WhatsApp, gente. Vamos corrigir o texto antes. Em casos como esse, porém, o sindicato me informou que não poderia ajudar, pois ainda não é lei. E se eu colocar a empresa na justiça, provavelmente serei demitida. O que eu faço? Olha só, hein? Aí deveria contar o bom senso da própria empresa para com a funcionária que está passando por um momento difícil, né, doutora? Exatamente isso que eu ia falar, Cris. Independente de ser lei ou não, que de fato não é lei, mas independente disso, cabe o bom senso. Sem dúvida, mas a gente sabe que tem muita empresa que não tem bom senso nenhum. Eu conheço empresa que a mulher grávida não pode, tem limite para ir ao banheiro, para você ter uma ideia, né? Então, assim, cabe aí nesse caso o próprio médico que está acompanhando a criança dá atestados para a mãe. Ele atesta que a mãe está acompanhando a filha que é menor. Então, todo menor tem direito a acompanhante. Então, aí o médico teria que dar esses atestados para ela e a empresa tem que acatar, porque como é menor de idade, precisa de acompanhante, seria o caminho, embora eu ache um absurdo. Mas existe sim, porque nessa empresa que eu acabei de dizer, que a gestante tinha limite para ir ao banheiro, e ela foi pedir para o médico que estava acompanhando ela. Ela disse, olha, eu estou tendo infecção de urina, atrás de infecção de urina, porque eu não me autorizam mais de 3 vezes ir ao banheiro. E aí o próprio médico começou a dar autorizações para ela, e o médico apelidou essas autorizações de vale xixi. Ela ia no pré-natal e ele falava, você vai precisar do vale xixi para esse mês? Ela falava, tá dureza. Muito bom médico aí. Foi criativo, bem-humorado, né? E funcional, é o que a gente precisa. É verdade. Próxima pergunta para a doutora Janaína. Tem pergunta que chegou no WhatsApp aqui para a gente ler. A Vera Lúcia, lá de Votorantim. Atenção, Votorantim, obrigado pela audiência. Quando der o nosso tempo para a rede, me fale, falando de Votorantim. Boa tarde, meu filho está hoje com 16 anos, doutora. E no ano passado aceitou ir para a casa do pai. Semana sim, semana não. Só que desde junho ele não quer ir mais e o pai não insistiu. Só que agora ele passou a obrigá-lo a ir e tem sido uma luta. Ele não foi ainda, mas a situação está muito tensa. Já fui no fórum, mas demora muito. Há uma lei que obrigue meu filho com 16 anos de idade a ir passar uns dias na casa do pai? Não existe lei que obrigue a criança a fazer nada. A criança faz o que ela quer. Então, o que acontece? É um processo bastante demorado, porque trabalha a questão psicológica, né? E tudo que mexe com a questão psicológica, de fato, é mais demorada. O trabalho aí seria o trabalho do psicólogo forense, de conversar com esse adolescente, saber por que ele não quer ir,
conversar com ele no sentido de se ele poderia fazer um esforço e tentar, porque a presença paterna é extremamente importante. Então, aí nesse caso seria muito mais psicológico do que jurídico, né? O juiz aí, na verdade, ia colocar o assistente social e o psicólogo para trabalhar essa questão, mas obrigá-lo a ir ou não ir não existe. Tá certo, tá aí, olha, informação que a doutora Janaína Correia traz para você. Não é obrigado, tá certo? Olha, você que está acompanhando o Na Mira Informação Verdade, aí ao vivo, acompanhando na sua cidade aí no interior de São Paulo, em várias cidades do estado de São Paulo, fique com a sua programação local. O programa continua em algumas praças. Ah, Kristen, mas aqui na minha cidade a TV não exibe o programa inteiro. Dá para você, através do nosso canal do YouTube, youtube.com/KristenCharles, você acompanhar o programa do dia na íntegra e ficar bem informado e ver as respostas da nossa querida doutora Janaína, tá bom? Beijo no coração, até amanhã, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele há de querer.